Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, essa paz que transcende todo o nosso entendimento. Estamos começando mais um trimestre para estudarmos as lições bíblicas. E esse primeiro trimestre, irmãos, tem por título Aviva tua obra. Aviva a tua obra. Esse trimestre, irmãos, eles, como as demais, têm 13 lições, né? 13 lições para nosso crescimento espiritual diante de Deus. E vamos começar pela lição de número 1, que tem por título O Avivamento Espiritual. Então, essa primeira lição que estamos começando desse primeiro trimestre de 2023 tem por título O Avivamento Espiritual. Amém? Glória a Deus. E se o meu povo, textual diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. A verdade prática, irmão, diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitude que precede o avivamento espiritual. Então, para existir o avivamento espiritual, tem alguns pré-requisitos. Um dos pré-requisitos, vamos ver, é humilhar-se diante de Deus. A leitura bíblica em classe está registrada em 2 livros, né? Primeiro, em 2 Crônicas, capítulo 7, do 12 ao 15, e no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu e não mover chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e diz mais, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Lá no livro de Ageu, capítulo 5, irmão, capítulo 2, Ageu, capítulo 2, versículo 5, diz assim, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer o céu, e a terra, e o mar, e a terra seca. 7 diz assim, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 8 diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A gente observa que falando e Deus assinando. Deus falando e assinando, diz o Senhor dos Exércitos. E essa lição, irmãos, do primeiro trimestre, ela tem 3 objetivos também. Primeiro objetivo desta lição é conceituar o que quer dizer avivamento,
elencar as condições para um avivamento espiritual. E terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. A introdução, irmão, na sua lição diz assim: neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Amém, irmãos? E a palavra-chave, irmão, desta lição é avivamento. Primeiro ponto que temos para a gente dividir em 3 pontos, né? O primeiro ponto fala sobre o que é avivamento. O segundo ponto fala sobre as condições para o avivamento espiritual. E o terceiro e último ponto fala a necessidade de um avivamento espiritual, né? Mas o primeiro ponto é assim: o que é avivamento espiritual? Né? Vamos lá. O que é avivamento? Eu até registrei aqui. Avivamento. O que é avivamento? Não é avivamento espiritual, estou falando o que é avivamento. Avivamento é o ato de avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado ou nítido. Então, é o ato de avivar. Avivamento quer dizer avivar, né? E a gente tem que estar em constante avivamento diante de Deus. Situações Deus permite, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis tribulações, aflições, mas tem bom ânimo que eu venci. Ele disse que nós não estaríamos isentos de tribulações, nem de perseguições. Ele nos garante estar conosco nas tribulações e nas perseguições, nos livrando. Amém? Ele não disse que nós fomos isentos. Então, mesmo assim, precisamos deste reavivamento para que, às vezes, as perseguições, às vezes, o apontamento mexe na estrutura do cristão. O cristão, ele fica um pouco debilitado e precisamos ser reavivados para que possamos levantar como coluna de Deus, né? E dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra o meu lar, contra a igreja do Senhor, porque isso é uma herança deixada de Jesus para os seus fiéis. E o primeiro subponto do primeiro ponto diz assim: avivamento espiritual. Aí diz assim na lição está dizendo assim: o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Ou seja, então, avivamento é o ato de avivar. E o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Não é uma intervenção do homem, é de Deus. Quem aviva, quem opera, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa. Se não tem lugar no coração dessa pessoa, Deus não vai avivar de um grupo, de uma cidade e de uma nação, né? E deixar bem claro, irmão, esse avivamento espiritual é para os crentes lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essa promessa é para aqueles que professam a fé em Cristo, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, porque precisamos, irmão. Por isso que muitas vezes a gente precisa, quem não é batizado com o Espírito Santo, precisamos estar batendo: Senhor, batiza, 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 porque o revestimento, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, né? De poder para que você possa realmente poder caminhar, para que você possa realmente vencer, mas vencendo com Cristo na sua vida. E precisamos desse batismo, né? E um dos sinais, irmãos, a evidência de batismo, a gente já sabe, que é falar em línguas do céu. Línguas estranhas, repartidas de fogo, né? Língua do céu,
repartida como fogo, né? Vamos lá. Então, diante desse ponto, avivamento espiritual, eu separei um ponto dizendo aqui, no ponto de vista que eu estou colocando aqui, concernente o que o escritor colocou, eu estou botando um ponto de vista aqui, acrescentando para o nosso glossário. Diz assim: ninguém, por mais santo que seja, produz um avivamento espiritual. Tá certo? Ninguém, por mais santo que seja, produz um avivamento espiritual. Pode falar em língua, pode ser o quê, mas se não vier de Deus, não produz avivamento espiritual. O avivamento espiritual vem de cima. Deixe bem claro aqui, tá certo? Não adianta vir com pra, refrá, camacé. Não é esse avivamento não. O avivamento, ele vem de cima. É o Espírito Santo que vai fazer. O homem muitas vezes faz movimento. E tem movimento, irmão, que é da carne, não vem nem de Deus, né? Eu sou pentecostal até o tutano dos ossos, mas sabemos que tem muitas vezes alguém que quer avivar, né? Não quer deixar Deus operar. Por quê? Para deixar Deus operar, tem que ter lugar. E às vezes a pessoa não está dando lugar para Deus operar. Deus não está encontrando lugar, né? Essa palavra também serve para mim e para você, para que possamos estar de quê, irmão? Atalaia, né? Vem de cima e não de baixo. Ou seja, não é produzido pelo homem, e sim por Deus, tá certo? O avivamento não é produzido pelo homem, e sim por Deus. O avivamento espiritual é como a chuva, jamais sairá debaixo da terra. O avivamento espiritual é como a chuva, jamais sairá debaixo da terra. Sempre vem de cima. Amém, irmãos? Para deixar bem claro, não vem daqui da terra, não vem do homem, tá certo? Vem do Senhor. Segundo subponto do primeiro ponto, diz assim, a pré-condição para o avivamento, né? Diz assim, a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, o crente se acomoda, o crente ele se acomoda, ele se contém com aquele pouquinho que ele tem lá, tá certo? Realmente, com a reserva que ele tem, reserva da presença de Deus, e esquece de renovar as promessas. Deus, ele renova nossas promessas, mas como é que ele renova? Através do aquebrantamento, através da humilhação, através de buscarmos a sua face com sinceridade, né? E muitas vezes o crente passa por percebido. Estamos passando, irmão, por um processo aí, que teve aí, da Covid aí, irmãos, e Deus permitiu esse também, podemos até tirar lições de vida diante dessa situação, para que Deus pudesse avivar, né? Para que Deus pudesse trazer de volta aqueles que estavam morrendo, aqueles que estavam distantes, voltar para o Senhor. Então Deus reavivou, Deus trouxe para a sua casa, tá certo? Muitos que estão afastados, avivou e hoje estão seguindo firme na presença. Então Deus permite. Então tem situações que Deus permite uma crise, né? Deus permite uma situação para que possa acontecer o avivamento, né? Diz assim, se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma, né? Que consuma a terra, ou se enviar peste entre o povo, aqui a crise está delineada em termos climáticos, né? No sentido climático. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação, né? Nossa colocação em cima desse segundo subponto, primeiro ponto, é assim, ou seja, a pré-condição para o avivamento é necessária a existência de uma situação indesejável. Tem situação que tem que ter uma situação indesejável para que tenha o pré-avivamento, né, de Deus na nossa vida. Tem que ter uma pré-condição, tem que ter uma condição para que possa realmente agir o avivamento de Deus. Porque a gente tem que buscar o Senhor, né? Se o homem não busca o Senhor, o homem muitas vezes realmente não, eu creio em Deus na minha vida, Deus na minha vida, e ali, irmãos, vai servindo o Senhor da sua maneira ali, mas de uma maneira realmente que Deus queria realmente usar ele com muita, né, trepidez nesses últimos dias, e muitas vezes, às vezes, Deus ele quer reavivar, Deus quer fazer a obra, Deus quer operar, mas para isso tem uns pré-requisitos. O pré-requisito também é essa condição de que Deus permite de existir uma crise, né,
para que o homem possa despertar e se lembrar de Deus. Infelizmente, muitas situações, o homem brinca com Deus, né? Usa Deus, Deus me dá. Depois que Deus concede, de tanto ele perseverar em oração, aí pega Deus, bota a caixinha de sapato, deixa ali, aí só vai lembrar de Deus quando vier uma crise, quando vier uma situação indesejável, ele se lembra de Deus, né? Mas vamos lá. Segundo ponto da lição, as condições para o avivamento. Então, as condições para o avivamento espiritual. Existem os pontos, né, que eu até coloquei aqui, não está na lição, mas eu coloquei aqui, antes de começar os subpontos desse segundo ponto, eu botei aqui. Então, as condições para o avivamento. Primeiro, para ter das condições, é a existência de uma situação indesejável. Tá certo? Para ter esse despertamento. Segundo, humilhação diante de Deus. Sem humilhação, não há avivamento. Terceiro, oração. Quarto, buscar a face do Senhor. E quinto, conversão sincera dos pecados. Aí existem esses 5 pontos para que haja um avivamento espiritual de Deus na vida da igreja, na vida de uma cidade, na vida de um povo que busca com ele com sinceridade. Sabemos que esta promessa de avivamento é para os crentes lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deixa bem claro aqui, né? Avivamento, porque apesar que tem situações, muitas vezes, crente com o coração inchado, crente com o coração com inveja, aí Deus também não opera. Porque quando eu falo que é para os crentes, irmão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque o ímpio muitas vezes tem um coração inchado, o ímpio realmente usa o nome de Deus, crê em Deus em parte, tá certo? Mas nós cremos até o tutano dos ossos, amém? Primeiro subponto do segundo ponto da lição, diz assim, uma crise, ou seja, então, a gente falou, uma crise. Diante da crise, diz assim na lição, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo. Aí, o medo vem, a revolta, você ficou revoltado com Deus por algum momento, vem blasfemar contra Deus e o próximo. E vai se esfriando. Aí a necessidade de uma crise, se chama assim, aí entra em crise e só Deus para reavivar. Eu digo, amados, com toda sinceridade, você foi chamado para ser uma tocha na mão do Senhor. Esse reavivamento só vai vir da parte do Senhor. Você tem que estar no fogo. Você não pode ficar fora do fogo. Se você tiver um fogo, dá um exemplo aqui bem prático. Você faz uma fogueira, você tira uma brasa daquela fogueira e você leva um fogo naquela madeira até um certo ponto. Você pega uma brasa ali e sai na mão, né? Um pau com a brasa acesa ali, mas vai chegar um certo ponto ali que aquela brasa ali ela vai se apagar, ficar cinza, né? Só fumaça e nada de fogo, tá certo? Porque está listando fogo. Então o crente, eles têm que estar permanente no fogo, perseverando, né, irmão, em oração, em jejum, diante da face do Senhor, para que o Senhor possa conduzir, o Senhor possa dar força, porque sem crise, irmão, né? Muitas vezes o crente que está com a vida arregalada, não tem crise, não tem nada, aí vai buscar o Senhor para quê? Não, tá? Aí Deus permite circunstâncias, Deus dá um sopro assim, permite que os gafanhotos, permite situações contrárias, para que você se lembre dele, né? Como estamos passando, como já falei, atravessando essa pandemia, essa crise, né? Para que o homem venha se lembrar de Deus, né? Quando se estava afastado, irmão, mais uma vez batendo na tecla aqui, e voltaram para o Senhor diante dessa pandemia. Será que fosse o caso? Se foi, graças a Deus por isso, porque Deus ainda tem a sua maneira de trabalhar, de operar. Ele opera e faz como ele quer. Amém? Diz aqui um pouco mais. E se o meu povo, também ele fala assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então Deus está dizendo que ele vai ouvir do céu,
Ele vai perdoar o meu e os teus pecados e vai sarar a tua terra. Está seca, ele vai aguar, vai botar. O Espírito Santo vai molhar, irmão. Aleluia. A palavra de Deus, irmão, ela vai molhar o teu coração, que está seco. Muitas vezes o coração é duro que nem uma pedra, irmão. Pode ter o coração de uma penha, mas uma de pedra, mas ele tem o martelo que esmiuça a penha, irmão. É a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo subponto do primeiro ponto diz assim: humilhação diante de Deus, né, irmãos? É uma das condições. Então, para ter revivamento espiritual também precisa ter humilhação. Essa humilhação, irmão, não é você se humilhar diante do homem, não. Tá certo? A gente tem que ser, irmão, humilde. Tá certo, irmão? Não é se humilhar, se abaixar demais. Não, irmão. Deus não está dizendo para você ser frouxo. Deus não está dizendo que você tem que ser brabo. Deus chama você para ser ovelha. É se humilhar diante do Senhor. Tá certo? E ser humilde. Tá certo? Diz aqui. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é uma condição de Deus. Uma das primeiras condições é também aqui, de se humilhar diante de Deus, né? E eu separei um ponto aqui, irmão, dizendo aqui que diante de uma situação espiritual decadente, de um estado de frieza e de letargia espiritual que clama por soluções efetivas, humilhar-se é a primeira condição para o avivamento. É verdade, irmão? Humilhar, irmão. Humilhar diante de Deus. Ser humilde diante de Deus. Louvado seja o... É reconhecer, irmão, que você não é nada sem Deus. Reconhecer a nossa dependência dele, irmão. A nossa vida, irmão, é como um plugue, irmão. Se ele puxar o plugue da tomada, irmão, já era. Se ele puxar o plugue da tomada, cortar a força ali, já era. Então, cada dia que você acordar, Senhor, te agradeço por mais um dia de existência na terra dos viventes. Agradeça a Deus, tá certo? Seja humilde, se humilhe diante de Deus. E outra condição também para que o avivamento espiritual possa realmente acontecer na sua vida, tem que orar e buscar a face do Senhor. Orar é um pré-requisito. Buscar a face também é outro pré-requisito. Diz assim: sem oração não há avivamento. Não é verdade? Como é que a gente vai ser avivado sem buscar a face de Deus? E o que é orar? Orar é você conversar com Deus. É você dialogar com Deus. Muitas vezes você dialoga com seu pai, dialoga com o seu amigo, né? Dialoga muitas vezes com a sua esposa, e com Deus muitas vezes não tem tempo. Então orar é você conversar com Deus. Você conversa com todo mundo, mas pouco conversa com Deus. Converse mais com Deus, ore mais o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai ouvir a tua oração e vai mudar o teu quadro, e vai te avivar, e você pode contar com Ele. Então, um dos pré-requisitos para o avivamento espiritual também é a oração diante de Deus, tá certo? Neste sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, né? A gente vê, né? Pode ver. Culto de avivamento, você for ver lá, realmente, quando tem, né? É cheio. Mas de oração, são poucos. Então a gente vê a necessidade do avivamento de Deus na vida dos crentes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, separei um ponto aqui, um trecho aqui, dizendo aqui: a oração é a maneira mais comum de alguém se comunicar com Deus. A maneira mais comum, irmão. Porque o céu foi rasgado de cima a baixo. Eu e você temos acesso a Deus. Jamais haverá avivamento sem oração. Você pode fazer tudo, irmão. Você pode ser conseguir explanar o que você está falando, tá certo? O que você está sentindo. Você ser conseguir
ser uma pessoa extraordinária na leitura bíblica. Você consegue realmente ali ter como eu posso dizer, tem uma palavra técnica ali, irmão, que me falha a memória aqui, né? Você pode ser uma pessoa capacitada, mas se não tiver, irmão, oração, irmão, não tem avivamento. Avivamento espiritual, um dos pré-requisitos, tem que ter oração. Pouca oração, observe, irmão, veja, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder, varão. Amém, irmãos? Temos que perseverar, né? Em nome de Jesus, né? E diz aqui um pouco mais. Buscar a minha face. Também é um pré-requisito. O suplicante, além de orar, veja, o suplicante, além de orar, esforça-se mais. Por quê, irmão? Para alcançar o que deseja. Ele esforça um pouco mais. Para quê? Para alcançar o que deseja. Desse modo, o avivamento requer oração e busca pela face do Deus, do Senhor, ou pela sua presença de forma mais intensa. Né, irmãos? Então a gente ora, então busca um pouco mais intenso. Então, crendo, irmão, porque orar por orar, mas de uma face mais intensa, irmão, buscando a face do Senhor. E o quarto subponto do segundo ponto diz assim, fala sobre a conversão sincera dos pecados, ou seja, confessar os nossos pecados. Tem pecado, irmão, deixa bem claro aqui, que é para morte. Se você é membro da igreja, tem pecado que você tem que confessar em igreja. Porque Deus não vai avivar a tua vida se você não confessar diante dos homens, diante de Deus, tá certo? Se confessar diante dos homens, eu confessaria do meu Pai que está no céu. Também serve para esse propósito, irmão. Porque muitas vezes você é membro da igreja, você cometeu um delito gravíssimo que é para a morte, aí você tem que confessar. Porque, irmão, o meu corpo, irmão, né? Meu corpo, nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. Se eu levar uma pancada nesse dedo, todo o corpo vai sentir. Por isso a necessidade de confessar. Já pensou se essa moda pega? Então como é que Deus vai avivar? Se não houver arrependimento, se não houver confessão de pecado. E tem pecado, irmão, que você cometeu que não é para a morte. Tá certo, irmão? Que não é para a morte. Você chega assim, dobra o seu joelho. Tá certo? Jesus tem misericórdia, Senhor. Eu fiz assim, 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 né? Mas pecado que é para mais, que você consumiu ali, irmão. Você desejou, atentou e consumiu e efetuou aquele desejo, irmão. Pode ficar certo. É melhor confessar aqueles que buscam aquele que busca o perdão diante de Deus, irmãos. Pode ficar certo, irmãos. O Senhor, ele justifica, mas tem que confessar. Aquele que busca, aquele que confessa, diz a palavra também, ele diz que a misericórdia alcançará. Tem que confessar, irmão, nesse sentido, quando é para a morte. Mas vamos ver aqui, diz aqui, se o meu povo, aí diz assim, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então para Deus já avivar, o povo tem que se converter. Aí Deus está dizendo, se converter dos seus maus caminhos, aí não pode haver avivamento sem confissão de pecado. Não tem, irmão. Já pensou um pastor na frente de um trabalho, está em pecado, como é que Deus vai avivar a obra naquele trabalho lá? Que Deus nos cubra, que Deus tenha misericórdia, que Deus fale conosco, que Deus nos revele. Louvado seja o nome do Senhor. Se deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos à misericórdia de Deus. Eis uma advertência tão séria. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tá certo, irmão? Está registrado lá no livro de Salmos 66, 18, né? E eu separei um ponto aqui, concernente a esse quarto subponto aqui do segundo ponto, assim. Quando alguém ou um povo está desviado da vontade de Deus, é dominado pelas obras da carne.
há necessidade de um avivamento, tá certo? Ou seja, quando alguém ou um povo está desviado da vontade de Deus, é dominado pela obra da carne. Quais são as obras da carne, irmão? Aí você vê lá, glutonaria, feitiçaria, idolatria, vai. Há necessidade de um avivamento, tá certo? Na vida dessa pessoa. E o último ponto, irmão, fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual. A necessidade de um avivamento espiritual. Primeiro ponto é assim, a situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências, né, irmão? Então Deus, ele é Deus de misericórdia. Estudamos a lição, né, passada, né, o livro de Ezequiel, que Deus levantou Ezequiel como profeta. Deus ali usou Jeremias, Deus usou aqui Ageu, né, falando para o povo se arrepender, mas o povo não se arrependeu e Deus permitiu. E por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências, né? Aí acontece o que, irmão? Sofre. De que se queixa o homem, a Bíblia dos seus próprios pecados. Então, existe 3 pontinhos aqui, falando sobre a necessidade de um avivamento espiritual, né? A situação espiritual de Judá. Então, alguns dos pontos falam aqui. O que aconteceu nessa situação espiritual de Judá? Houve a destruição do templo, e houve morte. Houve o chamado para reconstruir o templo, nesse período. Houve também, Deus levanta homem para realizar a obra. E o último ponto, assim, o desejado das nações e a glória da segunda casa, né? Então, vamos falar do primeiro ponto que a gente viu aqui, da destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído, né? Como já vimos já, né? Além disso, 1/3 dele morreu, veja, irmão, de fome e de peste, que outro terço morreu pela espada. Então, nossa observação nesse ponto aqui, separamos dizendo o seguinte aqui. O templo em Jerusalém não era somente um santuário de cultos. O templo de Jerusalém não é apenas um santuário de cultos e adoração a Deus. Era o canto, era o centro espiritual, moral e social da nação, irmão. Não era apenas um lugar de você buscar Deus, mas também era o centro espiritual, irmão, moral, social da nação. Não havia outro lugar para oferecer sacrifício lá naquele lugar. Segundo ponto, o segundo subponto aqui, do terceiro ponto, diz assim, o chamado para reconstruir o templo. Então Deus ali levanta pessoas para o desejo de construir esse templo, né? A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônio destruíra. Ou seja, o inimigo veio, destruiu, levou o povo exilado, estava cativo lá, o povo se acomodou, o povo ali estava buscando Deus em todo lugar, se acostumando com o lugar, e Deus levanta homens, olha, Deus permitiu, mas Deus também, ele quer levantar homens corajosos para fazer a sua obra. Levantou esses homens, irmão. A gente vê que lá na frente levantou Zorobabel, que era governador, tá certo? De Judá. Levantou também Josué, que era um sacerdote, e o resto do povo, para dar continuidade, para fazer a obra, né? Aí deixamos aqui a nossa consideração concernente, Deus levanta homens para realizar a obra. Nossa consideração é o seguinte aqui, que ao ouvir a voz do Senhor e do seu profeta Ageu, o resto de todo o povo começou a obra da reconstrução do segundo templo.
esse já era o prenúncio do avivamento espiritual, né? Então já era um prenúncio do avivamento espiritual que Deus estava para derramar ali, né? Só que ia ser uma surpresa da parte de Deus, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Além de Deus avivar, a glória ia ser dobrada. É coisa boa, né, irmão? Veja como Deus tem misericórdia, irmão. Ele permite circunstância, permite homens, né? O rei da Pérsia ali vir prevalecer sobre Babilônia, que era uma grande potência, prevaleceu porque estava nos desígnios de Deus, irmãos, que estava naquele sonho que o próprio Nabucodonosor ele sonhou, que Daniel interpretou, que o Império Médio-Pérsia ia destruir Babilônia, e ele ali destruiu, prevaleceu, e Deus usou, a gente vai ver que usou, realmente usou não, né? Deus levantou, né, irmão? A palavra mais certa diz que eu digo assim, levantou, Deus usou. Eu vou usar essa palavra assim mais, mais eu digo assim, mais apropriada. Eu posso dizer, Deus levantou, porque Deus não vai usar um ímpio. Não, porque Deus usou um jumento, Deus usou um bêbado, essa palavra diga assim, eu sou bastante contundente nessa palavra, mais apropriado. Deus levantou Ciro, né? E ali levantou como ungido seu, para ali se compadecer daquele povo, o desejo de o povo voltar para Jerusalém, o desejo de o povo construir o novo templo, o desejo de o povo voltar para a sua terra natal. Então, isso é Deus, né? Então, Deus levanta isso aqui. Então, o desejar das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria este avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto, irmão, que a gente viu do primeiro ponto da necessidade de avivamento é a situação espiritual de Judá como estava, né? Aí Deus ali permite a destruição, depois Deus levanta pessoas, depois Deus permite que o templo seja construído. E agora o segundo subponto do terceiro ponto fala assim, Deus usa Ciro, né? Até o escritor ele bota na lição, né? Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro, né? Eu sou bastante contundente, eu prefiro realmente, mas como está na lição, a gente fala aqui, mas eu prefiro colocar, Deus realmente levanta Ciro para libertar o povo do cativeiro, né? Deus usa Ciro, bom, mas o comentarista, ele comentou dessa maneira, está na lição aqui, vamos comentar, mas eu prefiro colocar, irmãos, que Deus levantou Ciro para libertar o povo do cativeiro, que Ciro era um ímpio, irmão. Amém, irmãos? Ciro é um ímpio. Aí Deus não usa ímpio. Não, diz, espera aí, irmão, espera aí. Aí vai, mexe com tudo, porque Deus é santo, que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Então diga assim, se choca, né? Mas vamos só apenas ler o que está aqui na lição. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Eu acrescentava aqui, no lugar de usar, Deus levanta Ciro para libertar o povo do cativeiro. Amém? Eu sou bastante contente dessa parte aqui. Porque Deus é santo, amém? Ciro não era filho de Israel, observe, nem crente era, nem filho de Israel. Não era servo de Deus, piorou mais ainda. Ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo na Babilônia. É o querer de Deus. Deus faz como Ele quer, Deus permite como Ele quer. Então, nesse segundo ponto, do terceiro ponto, existe... três subpontos, assim, promessa de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido. Deus chamou ele de ungido. A importância do papel dele, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos, tá certo? Ciro não era israelita, Ciro não temia Deus, tá certo? Mas não servia, não conhecia Deus, tá certo? Mas ele teve o temor, porque Deus colocou esse temor e ali Deus utilizou ali, né? Deus levantou ele para que pudesse ajudar o povo de Israel a voltar para a sua terra natal, a reconstruir o templo, porque Deus tinha uma promessa de derramar suas bênçãos sobre o lugar em dobro.
será maior do que a da primeira glória, né? Então, a gente vê o trabalho de Deus aqui, né? E o segundo subponto do terceiro, do segundo, do segundo ponto diz assim: Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel. Ou seja, então, o chamado foi de Deus. Então, ele ouviu, né? E Deus ali colocou o desejo no coração, né, irmão? De Deus, desejo do coração de Deus. Estou dizendo que Deus usou o coração de Ciro. Deus colocou o desejo. Deus fala que o vento obedece. E que o homem também para não obedecer, irmão? Se Deus fala, aí o vento obedece. Quando Jesus estava no barco, os seus discípulos levantou a tão grande tempestade. Jesus levantou seus discípulos, pensou que era o fim, que ia naufragar. Despertaram Jesus. Jesus levantou e disse: acalma-te, aquieta-te, mar. O mar e o vento se aquietou e houve grande bonança. Por quê? O mar e a tempestade, irmão, ela obedece à voz do Criador. E obedeceu à voz do Senhor. Quanto mais o homem, irmão. Deus falou o coração e Ciro não obedeceu, né? Logo se iniciou o seu reinado e o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro, né? No ano primeiro de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Então, ele cumpriu, né? A gente vai ver que o templo foi erguido, a gente vê que Deus levantou o Zorobabel, levantou Josué o sacerdote para motivar o povo, mas através de quem? Através dos profetas ali, né? Olha, volta, faz a obra, né? E os profetas, Deus utilizou Ageu como os demais, que ali foi incentivo, injeção assim, força para o povo votar. E o povo foi de uma maneira tal que Ciro permitiu o povo votar para a sua cidade de Natal e reconstruir o templo, a casa do Senhor, porque o povo estava buscando o Senhor de todo jeito, né? E não é de todo jeito a gente buscar o Senhor, buscar no lugar onde Deus ele quer se manifestar, irmão. Deus quer derramar da sua graça, mas tem que ter lugar, um lugar apropriado para Deus ele derramar da sua graça, do seu unção. Ele quer espaço, ele quer lugar, irmão. E o povo, o lugar estava destruído. A começar, o altar do povo estava destruído. Porque quando Elias ele recebeu o chamado do Senhor ali para desafiar os profetas de Baal, primeira coisa que ele fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, porque altar quebrado, fogo não desce. Amém, irmãos? Então o templo precisava, irmão, dessa reconstrução, tá certo? De reconstruir o novo templo, tá certo? Sabemos que o novo templo não foi, em questão de espaço físico, não foi tão grande como o primeiro de Salomão, mas a unção, o avivamento, o poder da segunda casa foi maior do que a da primeira, diz a palavra do Senhor, né? Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. O templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel, ou seja, teve intervenção de Deus, mas porque o povo se arrependeu, o povo buscou, o povo acreditou, né? Tem coisa que é para o homem fazer e tem coisa que é para Deus fazer. O que é para fazer é eu e você tirar a pedra da incredulidade. Será que Deus vai fazer? Deus, ele faz, irmão. Deus não mudou, mas eu preciso tirar essa pedra. E quando a gente tira a pedra, porque tem coisa que é bom tirar. Quem colocou a pedra no túmulo lá de Lázaro foi o homem. Deus, tirar a pedra. Quando o homem tirou a pedra, Deus operou. Jesus operou. E Lázaro saiu para fora. O que estava vivo, reviveu, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto, o terceiro subponto do terceiro ponto da lição fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual. Diz assim, o último subponto diz assim, a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento. O que é inércia, né, irmão? Só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento. Inércia é quando a pessoa já atingiu lá, fica ali, é parado lá. Então, verdadeiramente espiritual. Infelizmente,
há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos, irmãos, o crescimento da frieza, mornidão espiritual sobre o coração de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristão e de igreja era elevado, né? E eu vou colocar aqui os pontos aqui, trazer um exemplo, né, irmão? Lembrando que nos exemplos dos Estados Unidos, né? A gente pode colocar, né? Que há poucas décadas, irmão, o percentual de cristão de igreja era elevado. Nos últimos 10 anos, esse percentual caiu para 40%, irmão. E o fechamento da igreja continua ocorrendo. Quase não há abertura de novas igrejas cristãs. Interessante que eu vi uma reportagem, e nessas fechamentos dessas igrejas, sabe o que estão abrindo, irmão? Boates. Boates. Né? Tudo aquilo para degredir a imagem de Deus. Vê que situação, que decadência espiritual se encontra naquela nação, irmão. Muitas igrejas se fechando e muitas boates se abrindo. Que o Senhor tenha misericórdia. Para nossa conclusão, irmãos, né? A conclusão, o historiador, a lição, ela nos diz assim: quanto ao povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está apagando. Como eu falei, o sentido da fogueira, temos que estar no fogo, irmão. Se sair do fogo, mas em certo momento você vai ter brasa ali, mas depois vai se apagar.